Estou aqui no carro, numa manhã bem chuvosa, então um barulhinho aqui da chuva batendo no teto do carro. E eu estava pensando em algo que para mim sempre foi um desafio e que só de uns tempos para cá, após esse meu resgate da minha essência, essa minha jornada de aprofundamento na espiritualidade, no autoconhecimento, é que eu consegui ir aos pouquinhos superando, que é a falta de assertividade. Então essa ferida da necessidade de agradar, da dificuldade de dar não, de dar sim da forma adequada, de se posicionar, ela se reflete numa falta de assertividade, que certamente prejudica não apenas a si mesmo, quanto também o entorno. E aí eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo quando eu estava no início da minha vida profissional pediátrica, né? E eu atendia numa policlínica, isso há acho que uns 12 anos atrás. Atendia os bebês, fazia atendimento de puericultura. E geralmente repetia-se a mesma sequência de pacientes, porque existia um intervalo de tempo para aquele paciente retornar e terminava que os mesmos bebês retornavam mais ou menos no mesmo dia, um mês subsequente ou 2 meses depois. E tinha uma família que extrapolava o tempo habitual da consulta. Então a consulta de puericultura geralmente dura aí por volta de 40 minutos, 1 hora. E essa família geralmente ficava comigo 1h30, 1h40. Demorava muito porque eles falavam muito e eu ouvia absolutamente tudo que eles falavam, tanto por uma questão de empatia, porque eu acredito que o profissional da área de saúde precisa acolher, né, o que a família e o que o paciente fala, uma vez que muitas das queixas estão vinculadas a algo de fundo emocional. Então é importante que haja esse acolhimento, né? Um acolhimento sem julgamento, que quem está lá se sinta realmente ouvido. Mas no meu caso em específico com essa família, sobrepujava isso, extrapolava uma consulta habitual de puericultura. Então a família contava coisas que fugia, né? Ao que se preconizava nessa consulta. E eu não conseguia direcionar o atendimento para o que de fato era. E terminava escutando tudo sem saber como realmente conduzir. E aquilo dali geralmente me trazia cansaço. Quando a família chegava, eu já sabia que ia demorar muito. E faltava uma assertividade da minha parte, faltava eu saber, né, ir direcionando. Até que chegou um dia que, após o atendimento dessa família, uma outra família entrou, que já eram meus pacientes. Na verdade, o filho era meu paciente, a família já me visitava, né, nos atendimentos há algum tempo, e a mãe chegou com muita raiva. Eu estava assim com a cabeça baixa quando eles entraram, né, no consultório, e a mãe bateu assim forte na mesa que eu estava, e eu me assustei, olhei. Ela fez: "O que é que você tem contra mim?" E eu não entendi na hora, né? Eu perguntei: "Desculpa, aconteceu alguma coisa? Eu não tô sem entender." Aí ela fez: "Não, você toda vez é assim. Eu venho para a consulta aqui de puericultura e essa família demora aí 1h30, 1h40. Quando chega na minha vez é 1 hora, 40 minutos. Por que você tem preferência para alguns pacientes, para outros não? Por que demora tanto com alguns e com outros não?" E aí eu fiquei, né, sem saber nem como responder, assim. A única coisa que eu falei foi: "Você me desculpa, é porque tem algumas pessoas que têm uma demanda maior, que precisa conversar mais coisas, que tem mais queixas." Ela fez: "Não, mas isso daí não faz sentido não. Você não parou para pensar que o tempo que você demora mais com esse pessoal, você está tirando de quem está na espera? Eu estou tendo que esperar muito mais do que eu deveria esperar, porque essa família fica demorando e você tem sim, deve ter preferência, não é possível." E aí eu pedi desculpas, pelo inconveniente, perguntei se eles ainda iriam querer a consulta, disseram que sim. E aí eu fiz o atendimento, me despedi da família e ficou
Fiquei assim no dia bem nervosa, mas tentei não demonstrar, acredito que não demonstrei. Fiquei com um sentimento de tristeza e confusa, né? Mas foi uma tapa de luva muito importante para mim, porque ela me mostrou, essa mãe dessa criança, que a minha falta de assertividade não prejudicava só a mim, estava prejudicando as outras pessoas também. E isso trouxe para mim uma mudança. A partir desse dia, eu comecei a me trabalhar para ir conseguindo direcionar os atendimentos para um acolhimento humanizado, para ouvir as demandas, mas também para saber cortar educadamente, direcionando a consulta para o que de fato é. Então, aqui fica a reflexão que essa ferida do excesso de agradabilidade, essa ferida da dificuldade do dar o não e dar o sim, não é um prejuízo apenas para quem está preso nessa questão, mas também para o entorno. E esse foi só um exemplo, mas quando você dá um não querendo dar um sim, ou dá um sim querendo dar um não, você poda da pessoa que está recebendo aquele sim ou aquele não também um crescimento. Porque ouvir um não, quando a pessoa quer ouvir um sim, às vezes traz uma reflexão para aquela outra pessoa, até que ponto que eu estou pedindo é passível de ser pedido, até que ponto eu estou sendo invasivo, né? Então a pessoa às vezes nem se toca que está pedindo algo que é incompatível com um pedido habitual, ou que o outro também pode dizer um não, porque aquele não vai depender do que aquela pessoa tem condições de oferecer naquele momento. Então, essa falta de assertividade traz um prejuízo real para todos. E ficou essa reflexão para mim, estou aqui compartilhando com vocês. Um abraço a todos, paz e luz hoje e sempre.